Bom dia, vascaínos, bom dia, meus amores, sem pânico nenhum. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Cafezinho com Portuga para falarmos desse amor incondicional. O Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco que joga amanhã contra o Cruzeiro, né? E um jogo que se o Vasco vencer, e não é nenhuma loucura, porque o Cruzeiro tá tumultuado, a gente tem que aproveitar esse momento, o Vasco vai ficar ali entre os 4, 5 primeiros, então vamos embora, vamos jogar para ganhar, tá, o seu Fábio Carilli? Vamos lá para ganhar, não vamos ficar ali com medo não, porque o Vasco quando joga fora é um desastre, né? O Vasco, fizeram um levantamento do brilhante Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. Ontem eu fiquei horrorizado. De 2019 para cá, o Vasco jogando fora de casa perdeu 53 vezes. É derrota pra caceta. É quase, sei lá, 70% de derrota, 60% de derrota. Que loucura, hein? Que loucura. Então, tá na hora do Vasco mudar isso. O Vasco tem jogadores interessantes que dá para reverter o quadro, mas depende muito do encaixe de jogo, da maneira que o treinador vai colocar nos jogadores. A gente está talvez adiando uma coisa que já isso vai acabar acontecendo, só que a gente demora muito a tomar as decisões. A diretoria atual do clube demora muito a tomar decisões. E aí quando a gente fala, a gente é um pouco criticado. Teve um seguidor meu aí, sei nem se é seguidor, desculpa eu falar, ele é até um cara invejoso, sabe? Cara que se incomoda com as pessoas, assim. Ele me deu uma esculachada no último comentário que eu fiz no canal do YouTube, que ainda bem que o meu público é muito pequeno, né? Que as minhas opiniões pessoal com a presidente. Mas pessoal de quê? Eu nunca fiz nada pro presidente, nem ele fez para mim. Eu tive um contato com ele superficial e sobre política no início, né, da gente falar de Vasco, e eu falei, vou te apoiar, você é um cara que é meu ídolo como jogador, foi um jogador que, não meu ídolo, mas foi um jogador, dos maiores jogadores que passaram no Vasco, tem meu apoio, eu sou assim, eu gosto de cara com identificação no clube, e ele vinha presidente, eu votei, mas não tem nada, contra o quê? Não contra nada. Agora ele é um cara assim, um cara ingrato, é um cara que quem o apoiou, ele sempre pregava isso lá na academia, de que o Vasco, ele veio com a missão de unir o clube, unir inclusive as correntes políticas. Eu falei, é o melhor dos mundos, o Vasco unido é imbatível. Mentira, o Vasco é o clube cada vez mais desunido. Então, a minha crítica é isso aí, o bobalhão aí do seguidor falou isso pra mim. Seguidor não, já torna a repetir, isso é um invejoso, é um cara mal educado, né? Falou que porque o meu canal é pequeno. Talvez o YouTube é um trabalho que eu faço bem tímido. Vai nas redes sociais que eu tenho, vocês vão ver lá se o Sirizinho é fraquinho de seguidor, não. As pessoas, e não é nem se eu não chamo de seguidor, é da minha família. Eu hoje falo até da minha vida pessoal para as pessoas que estão comigo, que me querem bem. Ontem eu não fiz o cafezinho com o Portuga e muita gente preocupada porque eu não fiz o cafezinho. Então, obrigado para as pessoas que gostam de mim. Quem não gosta de mim, rala peito, não precisa ficar aqui não. Agora, discordar de opinião, é muito salutar, é muito saudável. Como eu falei, por exemplo, do Payet. O Payet é um jogador que eu adoraria ficar até o final do ano, mas realmente eu estou começando a ficar convencido que está ficando sem clima. E não é nem pelo futebol não, porque não teve treinador que colocou ele para jogar com o Coutinho, não teve culhão para botar os dois para jogar juntos, né? Eles não jogaram juntos. O problema é que existe ali esse problema agora, esse problema policial que foi constrangedor, gente. Eu não quero falar disso, porque isso para mim é constrangedor, né? Essa coisa é problema deles lá, problema dos dois lá, é problema íntimo deles lá, da vida pessoal do jogador, não me interessa. Da menina, então, que menos me interessa, não tem nada com o Vasco, quero saber disso, mas ele não, ele é o jogador do Vasco. Aí mexe com o clube, dá uma afetada no clube sim, né? De coisas até horripilantes, né? E que ele lá confessou, admitiu, né? Então, tá sem clima para continuar no clube, honestamente falando, isso aí já dá uma coisa. Agora sim, aí a diretoria, né, para os torcedores que estão felizes que o país vai embora, né? Agora vai dar para contratar, será que eles vão contratar? Porque, gente, até agora, o Vasco não trouxe nenhum jogador de qualidade. Essa diretoria, esses jogadores do Vasco que são bons, é todo mundo da época da empresa americana, gente. Eu não tô com saudade desse americano, não. Deus que me livre, né? Tá amarrado. Mas são jogadores da empresa americana. Léo Jardim, PH, Piton, João Vitor, que é mais? Hugo Moura, o DVD, Verrete, o próprio Payet. São jogadores que eram o Adson, todos jogadores da empresa americana. Quem é dessa gestão aí, o único que é um jogador aceitável, eu vou te falar, gente, é bom, mas é bom, ponto. Não é bom. É o Nuno Moreira, que é um jogador nota 6,5, nota 7. O Nuno Moreira não vai pegar a bola debaixo do braço e vai lá, vai meter 3 gols contra o Flamengo. Ele não vai fazer isso. Como o Edmundo fazia, como o Romário fazia, como o Juninho Pernambucano fazia. Ele não vai fazer.
Então eu estou falando de jogadores extra-sérios, não traz. O Edmundo, que é um cara que, além do sou fã, eu sempre falo, Dinamite, Edmundo e Romário, meus 3 maiores ídolos do Vasco, me deram as maiores alegrias que eu tenho como torcedor. Por isso que eu sou tão apaixonado até hoje pelo Vasco. O Edmundo, que foi meio que escanteado por essa atual diretoria, é notório, o Edmundo tem o maior cuidado de não ficar falando da pessoa perdida, até porque eu acho que as pessoas têm que falar das pessoas físicas. Eu nunca falo aqui de pessoa física. Eu sou torcedor do Vasco. Eu falo de CNPJ, do clube, que a gente é apaixonado, entendeu? Que a gente é apaixonado. E a gente estava falando, eu estava comentando, e o Edmundo comentando que o Edmundo, ele tá meio magoado com a diretoria, porque ele ficou meio porque ele não tem voz, porque o Edmundo, ele quer vencer. O Edmundo quer trazer Richarlison, o Edmundo pensa grande. A diretoria não pensa assim. E aí ele começou a não ser ouvido, o Edmundo saiu de fininho. Eles fizeram a bolha deles ali, a diretoria. Vocês podem ver que não tem, ninguém participa ali, não tem acesso ali. Falou que ia unir as correntes políticas. Seria o melhor dos mundos, mas isso não vai acontecer, gente. Jamais vai acontecer. Eles querem ali, centralizado ali. Mas beleza, tá centralizado, pô, mas que faça uma... Gente, olha só, porque a diretoria, ela tem alguns méritos bacanas, tá? Vamos falar a verdade? Esse lance de tirar a empresa americana, gente, deixa eu falar de novo. Ele tiraria a Sempre Vasco, tiraria o Sirizinho Vasco, todo mundo iria tirar, porque estava já um consenso que a empresa era uma empresa meio que laranja, que ia explodir, ia atingir o clube, o associativo. Então se tomou a decisão, mas foi uma decisão muito bacana. Agora, o que foi acertado da diretoria? O pedido de recuperação judicial. Travou todas as cobranças e o Vasco agora está com fluxo de caixa. E é hora do Vasco aproveitar e fazer um grande time, gente. Por quê? Você fazendo um grande time, receitas vão entrar, você vai fazer um clube, abrir portas para patrocinadores, para parcerias, e o Vasco fazer dinheiro em cima de dinheiro. Quando vier de novo destravar o RJ, porque essa cobrança vai voltar, você ter tranquilidade para gerir a quem você deve. Então, porra, o Pedrinho, né? Vou falar o Pedrinho porque ele é o presidente, mas não é só ele que manda, ele é geral, né? A cúpula dele. Ele tá com a faca e o queijo na mão. Faça o dever de casa. Você que jogou em alto nível, que você realmente jogou em alto nível, bota para fazer. Mas aí é que eu falo, o nosso Euriquinho Miranda, o filho do Eurico, estava no programa, foi no programa do Benja, que foi muito bacana, né? Diga-se de passagem. O Benja, o Euriquinho falou no Benja que eles têm boas intenções, não são do mal. Claro, ninguém está falando que os caras são do mal, mas eles não sabem fazer futebol. Eles não têm a perspicácia, o feeling de você montar um time maravilhoso e um treinador também de ponta. Gente, o Vasco tivesse um treinador de ponta, o Vasco estaria muito melhor, porque eu tenho certeza que o Payet estava voando, o Coutinho estaria melhor do que ele já está, porque o Coutinho é craque, Coutinho vai jogar a Copa do Mundo, isso para mim é fato. Se não se machucar, vai jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Então tudo conspira para o Vasco agora fazer uma grande temporada. Então que a diretoria pare da marra, do ego, não fica tão fechado. O Vasco é uma caixa preta absurda, inclusive para o torcedor tendo notícias do clube. Está mais difícil do que época de outros tempos, entendeu? O Vasco não consegue, o torcedor queria ter um pouco mais de acesso ao clube, tinha que ter, como antigamente o Vanderlei Luxemburgo fazia quando o Lucha estava no Vasco. Toda segunda-feira ele dava, ou toda sexta, acho que era toda sexta-feira, ele dava um resumo dos treinamentos, do que aconteceu durante a semana. Faça isso, diretoria. O clube é um clube tão maravilhoso, todo mundo ama o clube tem tantos apaixonados seguidores do Vasco. Pega essa marca, aproveita e abraça isso. Faça um 2025 divisor de águas na vida do clube. Você mesmo não falou que quer deixar sombra para o próximo presidente. Irmão, pelo que eu entendi, era para você fazer 2 gestões e depois vir um ou outro mandato. Você não vai ser reeleito não, irmão. Nessa gestão, nessa política, se você mudar, na hora, todo mundo vai mudar o seu pensamento. Porque o torcedor, cara, ninguém está contra ninguém, não. Eu, por exemplo, não estou contra ninguém da diretoria, não. Eu tô decepcionado. São fraquíssimos, na minha opinião. Não sabem fazer futebol. Concordo com o Euriquinho Miranda. Não sabem fazer. Agora, se mudar a filosofia e chegar à conclusão de que é isso, de que vai mudar e que o clube começa dentro de campo responder, gente, o torcedor vai abraçar, o torcedor é Vasco, o torcedor não quer saber de ninguém, as pessoas passam, o clube fica, eu sempre falo isso, eu tô cagando, perdão a palavra, mas eu tô cagando e andando para
para quem está no clube, que vai ficar magoadinho por crítica. Agora também, se estiver fazendo um trabalho maravilhoso, vai ser aplaudido de pé. Até porque eu votei nessa gestão. O meu voto tem que ser um voto que eu tenho orgulho de ter votado. Hoje, no momento, eu estou decepcionado. O Vasco tem um time bom e os jogadores não é dessa gestão. Essa gestão só trouxe jogador de qualidade duvidosa. Com exceção do Nuno Moreira, Maxime Domingues, Jean Davi, Lucas Oliveira, Deus que me livre, Lucas Oliveira, o outro esse Lloyd, Garré. Pegaram um argentino mais, deixa eu me perdoar, mais sem sangue do futebol argentino. Tanto argentino bom, a gente só pega draga, meu irmão. Pegamos aquele aquele frouxo que foi lá para os Estados Unidos, o moleque, Orediano, frouxo. O cabeça de área também, o que até tem uma qualidade, mas frouxo também, o que bate falta bem, né? Que também tá de saída. Esforza, né? E agora esse Garré. Gente, que isso, gente? Pô, será que o que eu tô falando é loucura? Acho que não, né? Mas bom, enfim, gente. Vamos torcer amanhã pro Vasco, que pega o Cruzeiro amanhã. O Vasco, se vencer, fica entre os 5 primeiros, 4 primeiros. Então, é uma vitória que é perfeitamente possível. O Cruzeiro está em crise, eles estão mal. O time deles não deram liga. Muito jogador de qualidade, mas muito jogador sem comprometimento tático. Isso aí também não é problema nosso do Vascaíno. Tomara que continue assim, pro Vasco arrancar esses 3 pontos que serão muito importantes pro decorrer da temporada. Beleza, gente? Bom, tamo juntos. Cafezinho com Portuga no canal do YouTube. Se Deus quiser, volta amanhã. Beijo no coração, se cuidem. Beijo a todos, é muito bom ser Vasco.